Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Direto ao Ponto com Flávia Marinho. É um prazer chamar vocês aqui, ter vocês aqui. E hoje a gente vai falar não sobre uma AGI específica, não sobre uma ação de ganho imediato específico, mas sobre medidas que você que é jovem advogado ou que você que está querendo recomeçar a sua advocacia pode tomar para acelerar esse processo de atrair clientes e não depender ali de um êxito, de uma questão do tempo do processo, de uma questão prolongada, para começar a ganhar honorários. A gente sabe que na advocacia existe uma premissa, e é com muito orgulho que eu digo, uma falsa premissa, de que a gente só vai ganhar dinheiro daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. E não é bem assim. Existe uma advocacia, gente, extremamente rentável, que você pode ganhar honorários assim que você se forma, assim que você fecha um contrato e pode viver muito bem dessa advocacia. É sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado. Então, se você é advogado, está iniciando, coloca aqui no chat iniciando. Se você é advogado que está recomeçando, coloque aqui recomeçando no chat para eu entender quem está aí do outro lado e trazer uma live super, hiper, mega proveitosa e para que você consiga ganhar cliente assim que fecha o contrato. Nosso convidado já está por aqui, já vi. Enquanto isso, eu quero que vocês comentem aqui. Se você está iniciando, coloque iniciando. Se você está recomeçando, escreve no chat recomeçando. E se você já é bem sucedido com a sua advocacia, já consegue se sustentar da sua advocacia, escreve aqui sucesso. Eu quero ver em que nível vocês estão. Convidado, né, para que ele entre na nossa live. Deixa eu ver aqui. Entrou, eu já estava tensa saber se dá o mesmo problema da Camila aqui. Entrou. Nosso faixa preta, doutor José Antônio. José, é uma honra ter você aqui na nossa live. Um jovem advogado que não teve padrinho, que não foi apadrinhado, que começou de um jeito duro, pegando no batente, né? Sem família ali na advocacia, sem alguém para intermediar o caminho. E hoje já chegou a faturamentos ali de 6 dígitos por mês, já bateu essa métrica e agora a gente está trabalhando para tornar essa métrica cada vez mais constante. Então, é um prazer ter você aqui comigo. Queria que você se apresentasse rapidamente aqui para o pessoal, para a gente bater esse papo sobre uma advocacia de sucesso, sobre uma advocacia lucrativa, aquela que poucos advogados conhecem, mas que você não precisa esperar 5, 6, 7, 8, 10 anos para começar a grana. Então, se apresente e diga para mim se é possível faturar mais de 100 mil por mês com advocacia. Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Prazer para mim Tudo. participar aqui dessa live direto ao ponto. Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre estratégia, sobre prospecção, mas inicialmente queria me apresentar. Sou o José Antônio, sou jovem advogado, com muito orgulho. Muita gente não sabe, mas eu tenho só 25 anos, 4 anos de formado e através de método, né, consegui aí já ter um escritório, conquistar time, ter cliente, faturamento, enfim, mesmo sendo um jovem advogado. Então é super possível, sim. Basta ter método, estratégia, né? E tudo mais que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá. José, 25 anos. Eu lembro de uma dor sua que era uma contratação. Contratar alguém que era mais velho que você. E muito provavelmente essa vai ser a sua realidade por alguns longos anos que vem por aí, pelo menos a próxima década, digamos assim, né? E o que é muito legal, eu quis muito trazer você aqui para a live para mostrar para quem está do outro lado
tanto o jovem advogado, que é o que você fala para o jovem advogado, mas também para aquele advogado que já não é tão jovem assim, mas tem uma advocacia jovem. Ou seja, aquele advogado que não deu certo e que está tentando recomeçar. Aquele advogado que conhece aquele resultado ali de um acordinho no êxito que a empresa não cumpre depois de 3 anos de processo, 5 anos de processo, né? Então, hoje, gente, vocês que estão aqui, a gente vai falar sobre o que eu chamo da nova advocacia, uma advocacia moderna. Na verdade, é uma advocacia rentável. E que ela se traduz em estratégia, como o José falou, metodologia, tá? Método e, claro, visão e oportunidade. Para mim, esses 4 elementos combinam ali uma advocacia de sucesso. O que você acha sobre isso, José? Flávia, a advocacia mudou bastante, né? De tempos para cá. Eu não conhecia a advocacia anteriormente, mas eu vejo que muitos colegas, principalmente os que já formaram há mais tempo, têm uma dificuldade de assimilar e até entender o que que a gente vive quando a gente faz um vídeo, quando a gente publica alguma coisa, porque eles são acostumados, como você disse, àquela advocacia que cobra do cliente só no êxito, que o cliente, às vezes, o advogado vai trabalhar durante anos no processo e por conta da decisão do juiz não ser favorável, ele não vai receber, então ele fica com aquela estrutura inflada de muitos processos, muitos clientes, mas pouco dinheiro, pouco faturamento. E o que mudou é que atualmente é possível, independente de tempo de formado ou de quanto tempo você é advogado, você conseguir rentabilizar ainda no início da sua carreira, tendo honorários iniciais, por exemplo, que para muitos advogados antigos Um tabu, né? é algo de inimaginável. Eles não conseguem ter essa consciência, né? Uma das coisas que eu mais escuto quando eu falo um pouco sobre o direito da saúde, que para mim é onde está as melhores oportunidades de negócio, uma das coisas que eu mais escuto é assim, e o cliente paga? Paga. Você está dizendo que paga, se eu vivo disso, é porque o cliente, sim, o cliente paga, né? E eu queria saber de você, José, o seguinte, hoje, fazendo uma análise ali, qual o seu principal produto? Vamos lá, quantos anos você tem de formado? Qual o seu principal produto? E qual foi o seu maior faturamento mensal? Dá para dizer? Dá. A gente tem como principal produto as cirurgias plásticas reparadoras, que são aquelas cirurgias para retirada de excesso de pele, sobras de pele para mulheres que realizaram cirurgia bariátrica ou perderam peso de forma natural, que são de forma seguida negado pelo plano de saúde. Então, esse é o nosso principal produto. Quais eram as outras perguntas, Flávio? Qual o principal produto? Quanto tempo você tem de Tempo, formado? Qual o seu sim. maior faturamento? Eu formei em 2021, com 22 anos, então estou no quarto ano de advocacia. Ainda no quarto, né? É, 3 anos. terceiro e meio, né? 3 anos e meio. E a- em outubro do ano passado a gente chegou numa marca muito impressionante que até eu mesmo com a síndrome ali do impostor não imaginava. A gente chegou a faturar R$ 100.000, já fizemos isso em outros meses também. E que para mim, que sou, como você falou, sem família no direito, família humilde, não tem advogado, desembargador, ninguém na área do direito na minha família, então não tive padrinho para me dar um escritório, para me consolidar na área, ter esse faturamento tão expressivo, foi algo que transformou a minha vida. E foi graças também, né, à sua mentoria, todos os seus ensinamentos que você me trouxe muito puxão de orelha. Mas esse foi aí minha trajetória, que só está no início e a gente já alcançou números tão relevantes que Expressivos, né? sim, até para quem que já está caminhando há mais anos, Não é todo desse. mundo que faz, não. Não é todo mundo que faz, não. E deixa eu te falar, quantos funcionários você tem hoje? Hoje nós temos na equipe 10 pessoas comigo, então eu mais 9, sendo ali 6 no jurídico, aí uma pessoa de comercial e uma no administrativo, marketing. E então nós formamos uma equipe com 10 pessoas hoje, saindo absoluto zero ali há um ano e meio atrás, por exemplo. Massa.
E qual a sua, já que a gente vai falar sobre estratégia hoje, eu sei que a gente vai explorar muito estratégia digital aqui, qual o seu principal canal de prospecção? E qual a estratégia que você diria assim, não, essa daqui eu acertei, essa estratégia aqui deu bom para mim? Então, o principal canal de aquisição de clientes que a gente tem é o Instagram, mas ao contrário do que muita gente faz, o tráfego pago, a nossa maior força, a nossa maior virtude é o orgânico, né? E a estratégia, eu já inclusive gosto de falar no meu perfil que eu uso aqui no escritório, que funciona super bem, é usar o ManyChat, que vai fazer transformar ali aqueles seguidores do Instagram que estão, entre aspas, a gente começar a falar ali de estratégia de marketing no meio do funil para o fundo, para mandar ali direto para o seu WhatsApp. Então, é a estratégia que a gente usa. Nutrir com conteúdo essas pessoas, um conteúdo ali isca para jogar para um ManyChat, por exemplo. Calma que você bugou a cabeça de todo mundo. Gente, vamos lá. Vou destrinchar aqui para vocês tudo que o José despejou, tá? Sem juridiquês e sem market case, se é que existe isso, para que vocês entendam aqui. O que é que o José está falando? O José está falando que o principal produto dele, quando ele fala produto, leia-se ação judicial, é ação. A Isabelle falou, bugou mesmo. É Desculpa, não foi a ação intenção. é ação para obter cirurgias plásticas reparadoras. Acontece que a maioria das pessoas e dos médicos acham que toda cirurgia plástica, por exemplo, de silicone, para alguém que perdeu peso, essa cirurgia seria estética. E não é. Então, vamos supor que você tem um cliente, que é a cliente ideal do José, que ela era obesa e ela perdeu peso. Não necessariamente obesa, mas também obesa. E ela perdeu peso. Pode ser com uma dieta ou pode ser através de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ela vai precisar fazer uma lipo, ela vai precisar ajustar e fazer uma cirurgia no seio. Muitas vezes ela vai precisar de um silicone. E o plano de saúde, em 99% das vezes, nega ou só autoriza a abdominoplastia e quando Só. muito, abdominoplastia basicamente. Só que ela pode fazer perna, ela pode fazer braço, ela pode fazer diversas outras cirurgias. Normalmente, nem o cirurgião plástico sabe que o plano é obrigado a cobrir essas cirurgias. Então, normalmente você vai no cirurgião particular, ele nem orienta para você pedir pelo plano, porque ele também não sabe, ou é conveniado ao plano e o plano nega. Esse é o produto do José. Ele chegou, ele bateu em alguns meses os 100 dígitos de faturamento, 100 dígitos, ó, amém, que já vai chegar. Os 6 dígitos de faturamento por mês com esse produto, basicamente. Existem outros produtos no escritório dele, mas esse é o pilar. E aí eu perguntei a ele qual a estratégia de prospecção. Por quê? Um jovem de 25 anos, que tem 3 anos de advocacia, que já tem 9 pessoas na equipe, 10 com ele, é, claro, um resultado que, aos olhos da maioria dos advogados, é estranho. Né? É estranho. Dentro do nosso ecossistema não é, né? É comum, É. mas enfim, é estranho. E aí eu perguntei qual seria o canal, o principal canal da internet de prospecção. E ele me disse o seguinte: a forma que eu mais prospecto, ou seja, a forma que eu mais fecho contrato é através do Instagram. Mas eu não jogo dinheiro à torta e à direita no danado do tráfego pago, que é aquele patrocínio. Eu tenho estratégia e a minha prospecção é orgânica, ou seja, ela vem do posicionamento dele sem necessariamente ele estar jogando grana naquele patrocinado, tá? E ele usa o ManyChat, que é uma ferramenta que vocês podem utilizar também para transformar o lead, ou seja, propenso cliente, em cliente, contrato fechado. Fala um pouco, José, para mim, como é que faz essa prospecção orgânica? Como é que você se posiciona? Vamos supor que ali do outro lado, por exemplo, o doutor Paulo ali, ele quer se posicionar para atrair esse tipo de cliente. Como é que ele deve fazer para usar o Instagram a favor dele? Eu começo, Flávio, falando quando eu vou pensar assim, em estratégia, a primeira coisa é o público-alvo, né? Então, com quem que você está falando, quem que é o seu potencial cliente, você tem que entender
do seu cliente. Então, entender quais são as dores da pessoa que você quer alcançar, quais são os desejos dessa pessoa. E a partir dessas informações, você vai produzir conteúdo, seja Reels, seja carrossel, que está em alta, push estático, conversando sobre temas de grande relevância para o seu cliente. Larga o que você pensa, o que você quer falar, sua vaidade de advogado, de advogada, e fala sobre o que o seu cliente quer. Por exemplo, nós temos um dos maiores vídeos e formato, vamos dizer assim, formato de vídeo que performa lá no meu escritório, no perfil do escritório que traz cliente, é um vídeo que eu estou fazendo uma call com uma live assim com uma cliente minha e eu dou uma notícia para ela sobre a liminar que saiu ou as cirurgias que ela conquistou. Aquilo ali é exatamente o que a minha persona, o que o meu público-alvo quer ver. Uma pessoa que está na mesma situação que ela e que conquistou todos os desejos, que é realizar cirurgias reparadoras, que é conquistar ali autoestima, qualidade de vida, Ou enfim. seja, você vai ali no desejo da pessoa, né? Ó, eu fiz uma mentoria, inclusive ela entrou aqui na live, não sei se ela ainda tá, e fiz uma consultoria também com uma das pessoas que para mim é um dos grandes nomes do digital, que faz tudo com muita seriedade e tem uma visão muito bacana, que é a Keila. E eu aprendi uma coisa lá, que eu passo isso para os meus alunos. Todo conteúdo, a gente precisa falar de dor, desejo, dúvida, deslize do nosso público-alvo. Então, o meu produto, por exemplo, eu falo muito para a grávida que perdeu o neném. Infelizmente, eu conheço essa dor, porque eu já perdi. Então, eu sei exatamente o que, que ela quer ouvir, o que, que ela precisa ouvir e qual a dor que ela tem. Então, se você vai se posicionar sobre determinado assunto, é muito interessante que você identifique ali as características do seu público, tá, gente? Então, por exemplo, se é uma pessoa que foi obesa, vai na vaidade, vai na vergonha, vai no desejo de ir à praia de biquíni, vai na transformação. Você pode ir também ali na vaidade, né? Autoestima, relacionamento E a com o relacionamento. esposo. Você não vai falar de direito, cara. Direito é a última coisa que você vai falar, tá? Você tem gente ali. Então, isso é muito importante. E aí, vamos supor, José, que você fez um carrossel. Você fez um carrossel. Como é que você faz esse... O que que você bota nesse carrossel, se você puder exemplificar? Como é que você usa o ManyChat, que é a ferramenta? Todo mundo que está ali do outro lado pode usar o ManyChat? Explica pra gente. Então vamos lá, o ManyChat é uma ferramenta gratuita, então todas as pessoas que têm uma conta no Instagram podem utilizar a ferramenta. E o que que você vai fazer? Você vai postar, dando o exemplo do carrossel, colocar o seu conteúdo, e ao final você vai fazer um CTA, né? O Call to Action, que é a chamada para ação. O que que você vai fazer? Vai colocar uma palavra-chave que você quer, que a pessoa que está te vendo, o espectador ali, que está lendo ou vendo o seu conteúdo, digite nos comentários, por exemplo. Isso é uma das funções que tem nessa ferramenta. Então, eu coloco muita palavra-chave reparadora ou a palavra-chave direito para dizendo ali, né, aí trazendo conteúdo de um storytelling ali, falando de uma dor ou de um desejo que essa pessoa tem. E se, caso essa pessoa queira mais informações sobre como conquistar aquele direito dela, ela comente essa palavra-chave, por exemplo, reparadora. E a partir do momento que essa pessoa comenta ali na minha publicação, seja vídeo ou seja post estático, dispara uma automação dessa ferramenta e o meu perfil, o perfil do meu escritório, vai chamar essa pessoa lá no direct dela. Então, a partir disso, a gente coleta dados como e-mail, telefone, caso a pessoa queira, né, continuar ali com as interações, e eu transformo esse prospect, né, num lead para o meu WhatsApp. Então, eu vou tirar essa pessoa que está ali só interagindo com o meu Instagram e jogar lá para o meu WhatsApp. E aí você vai partir aí para um script de venda, para um atendimento ali voltado para a conversão. Mas basicamente é assim que você consegue tirar essa pessoa daqui do Instagram e jogar para o seu WhatsApp. E olha só, gente.
essa estratégia que o José usa, ela pode ser aplicada em qualquer produto. E é muito interessante que você, como advogado, tenha a intencionalidade de transformar a tua rede social, o teu movimento ao teu redor, seja no digital ou não, em cliente. Isso parece difícil, mas não é. Se você tiver uma metodologia certa, se você tiver uma metodologia adequada, a gente consegue criar um verdadeiro movimento que faz com que o teu seguidor vire teu cliente, que faz com que o Uber vire teu cliente, que faz com que o advogado que está do lado, que não tem a mínima ideia, por exemplo, do que é o direito da saúde, vire teu cliente. E eu estou falando aqui especificamente do direito da saúde, porque é a área que eu domino, mas essa estratégia você pode utilizar no trabalhista, no previdenciário, no bancário, no tributário, seja lá qual for. Olha só um exemplo disso. O José, ele falou que levava ali, tirava do Instagram e levava para o WhatsApp. Mas você pode fazer várias coisas com essa ferramentazinha chamada ManyChat. Por exemplo, você pode criar um e-book que o inteligência artificial cria rapidamente, em cima de uma petição sua. Você pode pegar uma petição sua, presta atenção. Pega uma petição sua, vai lá no ChatGPT ou na Manus e fala, olha, eu quero criar um e-book para o meu público-alvo, que tem essa dor, esclarecendo esse direito e mostrando, sem entregar todo o conteúdo, claro, um passo a passo e os direitos dela, o que está sendo negado, o que ela tem, o que ela não tem. Você pode disponibilizar esse e-book de graça ou você pode cobrar R$ 9,99 por ele. E aí você vai fazer esse e-book, colocar esse e-book dentro de um Google Drive, de uma pasta compartilhada, por exemplo. Se você não tiver outras plataformas de venda de alguma coisa, estou falando da forma mais simples possível, tá? Você vai jogar um tráfego nisso, ou você vai fazer um conteúdo orgânico, que foi o que o José falou, se posicionar, ativar o ManyChat, dizendo assim, digite aqui reparadora, que você vai receber um e-book com todos os seus direitos e mostrando tudinho que o plano de saúde tem que cobrir para você. A pessoa vai começar a digitar reparadora, reparadora, reparadora. Você dá o material e leva essa pessoa para um grupo de WhatsApp, por exemplo. Lá nesse grupo de WhatsApp, você faz ponto de interseção. Ou seja, você grava um vídeo naquela bolinha, você grava um áudio, você compartilha um caso e essa estratégia vai gerar desejo, né, José? E vai quebrar a objeção, que a objeção é aquela dificuldadezinha que o cliente coloca ali para não fechar o contrato com você. E toda objeção ele deriva de um medo. Com essa simples atitude que você precisa de um Google Drive, de graça, você precisa do seu celular, você já tem. Você precisa do Instagram, que você já tem. E o ManyChat, que é depender do plano de graça, você consegue criar um movimento estratégico, intencional, para ter uma ação de ganho imediato. Quando eu falo ganho imediato, é porque o cliente paga assim que você fez o contrato. Quanto que é o teu ticket, José, nessa ação? Do teu honorário inicial? Ticket médio de 3.000, Flávio, inicial. Então, o cliente fechou com você, ele te paga 3.000. Sim, Quanto que você cobra mais nesse processo? 30% sobre o dano e o proveito econômico, né? Eventual multa. E se tratando de Minas Gerais, é mais ou menos quanto? Ó, média. Ó, a gente tem o dano moral em 10.000. Normalmente o plano vai descumprir ali uma multa de 20, 30 mil. Então, você consegue, dentro de um processo desse, além dos 3.000 iniciais, você rentabilizar ali mais 12, 15. A sucumbência também, em cima do valor da A ação. sucumbência de 10%, né, no mínimo, sobre o valor, que é alto, porque as cirurgias plásticas estão cada vez mais altas no nosso país. Por exemplo, a média de 100 mil no mínimo, então você vai ganhar ainda mais 10 mil de honorário de Então, sucumbência. vamos Então, botar 3 de inicial. Você não cobra na liminar, né? Eu cobro. Mas vamos botar não, 3 na inicial. Vou botar 5 de dano moral, daria 1.500 de dano, 4.500. Bota mais os 1.500 de multa, que vai fácil. 5, 6, mais 10 os de 10. sucumbência. Então, R$ 16.000 por processo, em que você rentabiliza inicialmente 3 e depois ao longo das fases do processo. Com uma estratégia que o José está te dando de graça. Na live passada que eu fiz com a Camila, entre aspas, que deu erro na Camila, eu criei um desafio, José.
da ludopatia, né? Para quem não sabe, ludopatia é viciado em jogo e a gente está com um arsenal de 10 ações para vender para ele, seja de retirada de nulidade de empréstimo bancário, nulidade da aposta com a devolução do dinheiro, a nulidade, ali, questão previdenciária, liberação do FGTS e tal. E eu lancei um desafio, José, na live. E eu falei, olha, joga o tráfego assim, assim, assado, faz assim, assim, assado e me avisa. Ontem eu recebi uma mensagem, ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora, eu não sei se ela está aqui, eu não a conheço, assim, pessoalmente, e nunca foi do ecossistema. E ela falou assim, ó, fiz isso, botei X, já chegou 10 leads. Por quê? Porque executou. Eu não sei se ela está aqui, se ela estiver aqui, por favor, se identifique. Ah Ó, lá. Isabela, fui eu. É bom que mostra que não é mentira minha. E tá chegando. Por quê? Porque a pessoa foi lá e executou. Então, Isa, já tô íntima aqui chamando de Isa. Isa, mais um desafio aí. Faz o que o José falou para ver se vai chegar ali também o lead e depois compartilha comigo, segue ele lá e compartilha no perfil dele, ó. Chegou mais hoje ainda. E vai continuar chegando, viu? Só vai aumentar. José, outra forma de rentabilizar com ações reparadoras. Olha, a gente costuma rentabilizar muito também no LTV. Para quem não sabe, é vender uma nova ação depois que a gente fecha a primeira. Por exemplo, depois que você trabalhar na ação de reparadora, muito provavelmente a pessoa a beneficiária, a sua cliente, vai sofrer um reajuste no plano dela. Isso acontece e acontece sempre. Então, a gente mantém ali essa pessoa. Pode falar mais uma estratégia de marqueteiro aqui? Meu filho, você pode tudo. Mas a gente mantém essa pessoa com o e-mail dela na nossa base de disparo de e-mail. Então, a gente produz artigo para o nosso blog, por exemplo, de reajuste abusivo feito pela operadora X ou pela operadora Y e dispara para toda a nossa base de clientes ali. E assim, essa pessoa que eventualmente está sofrendo ali o reajuste abusivo vai entrar em contato, ela é da nossa base, não estou pagando nenhum real para obter esse cliente. O custo de aquisição é zero. Vai entrar em contato e vai perguntar, ter mais informações. E caso ela realmente, né, esteja tendo o reajuste abusivo, a gente vai fechar um segundo contrato, cobrando honorários iniciais, cobrando honorários no êxito, com a pessoa que está dentro do nosso escritório. Ou seja, eu gastei R$ 0. Ó, existe, eu amo essa estratégia, inclusive, gente, existe, você pode ir lá, se você não tiver uma cartela de clientes muito grande, vamos supor que você está começando, tem 10, 15, dá para você fazer isso manual. Mas se você tiver uma cartela já de cliente bancário, de cliente criminal, de cliente consumidor, prévio, tá? Você pega uma ferramentazinha chamada Active Company, no inglês, e você coloca ali, você tem um cadastro ali no próprio ManyChat, você já pode solicitar esse e-mail. E aí você adquire essa ferramentazinha do Active e através dessa ferramenta você dispara e-mails em massa. Então você vai ter o trabalho de construir um e-mail e você pode, inclusive, aprazar esse e-mail para hoje mandar, amanhã mandar, agendar. E aí você aumenta o ponto de interseção. Gente, presta atenção. Se você quer fechar contrato, se o problema do teu escritório é que não tem cliente, você tem que... Não adianta você dominar todo o processo civil. Não adianta. Se você quer cliente, você tem que ter lead, você tem que ter público, você tem que ofertar. Só que você não vai ofertar daquela forma chata, você vai ofertar de forma interessante, porque você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. Você precisa apresentar uma transformação e ser lembrado na cabeça daquela pessoa como a pessoa que resolve o problema dela, a pessoa que fecha o contrato, a pessoa que faz acontecer. Então, invistam em ferramentas, né, José? A gente está numa época de inteligência artificial. Então, aqui no meu escritório, todo dia há um disparo de um e-mail. Seja para o curso, quando eu falo nesse perfil aqui, Flávia Marinho falando, empresa MA Treinamentos, seja dentro do meu escritório para os meus leads e os meus clientes. Então, você tem ali o ManyChat,
José falou ali dessa estratégia de e-mail marketing, né, que você manda e-mail. Existe também uma outra estratégia muito simples, que todos os advogados que estão aqui podem fazer, que o José faz. E eu sei que faz porque eu acompanho o escritório dele e todo o posicionamento dele. Que é simplesmente pedir para que os clientes salvem o seu contato, fazer uma lista de transmissão com os clientes e toda sexta-feira você encaminha um áudio e uma decisão sobre algum tema. Pode ser reajuste, como a Camila bem falou, inclusive Camila é expert em reajuste aqui. Pode ser reajuste? Pode. Pode ser redução de coparticipação? Pode. Pode ser simplesmente falando que uma negativa de exame pode gerar dano moral? Pode. A gente escala aqui esse produto e é um produto que o José pode fazer no LTV, que é a estratégia dele, ele tem isso. Então, as pessoas que vão se submeter, por exemplo, à cirurgia plástica reparadora, ela teve algum exame, naturalmente, nem que seja de vitamina B, negado. E ele pode pegar esse cliente que está dentro da base dele, fazer essa listinha de transmissão, mandar o áudio, mostrar ali um recorte de uma indenização de R$ 5.000, que é a média, pode ser mais, pode ser menos, mas a média é essa, e fechar um contrato, sem gastar nada. Hoje em dia, as pessoas que já tomaram a decisão, os advogados que já estão no digital, eles têm que pensar que quem ganha é quem tem mais canal de aquisição de cliente. Não é ter ali a viseira para tráfego, tráfego. Tráfego é bom, não estou criticando, é excelente. Só que existem outras milhares de ferramentas de aquisição de cliente. Por exemplo, mais uma estratégia aqui que a gente faz demais, que é A criar, ouro essa live, hein? Ouro, ouro, tá, ouro. ouro, que é criar um relacionamento e fazer isso aqui que a gente está fazendo, uma live, só que lá no perfil do meu escritório, com uma influência digital que fala diretamente para o público que Final. é a minha cliente, minha persona. Por exemplo, uma influência de bariátrica. Exato. E outras, né? Além da influência que, para mim, cirurgias reparadoras, um dos grandes canais de prospecção é essas questões de parcerias com influencers e tal no digital, porque esse público consome muito desejo, né, de poder se relacionar, de poder namorar numa luz acesa, de poder, enfim, ter vida, ter vaidade, ali, ter autoestima, na verdade. A gente pode também fazer olha essa estratégia, gente. Gente, presta atenção. Vocês vão fazer um conteúdo, vão ativar um ManyChat, vão colocar uma isca, vai levar essa pessoa para o grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, você vai ficar esquentando aquela pessoa, mandando um videozinho e tal, tudo com intencionalidade, claro. O grupozinho pode ser aberto ou pode ser fechado. E aí você vai propor um encontro no Meet, que também é de graça, no Zoom, que também pode ser de graça, para tirar dúvidas. E aí, quando você chega lá, você faz o seguinte, pessoal, é o seguinte, temos 20 pessoas aqui na aula. Hoje, para quem fechar hoje, eu vou fazer um desconto e a cirurgia que era por 3.500, a ação, ela vai ser por 2.800. E aí você vende 10 contratos, 8 contratos, 6 contratos numa campanha sem ter gastado nada em tráfego pago. E vende. E E vende. vende. E vende. E eu queria saber de vocês aqui, quem já gastou dinheiro com tráfego pago sem retorno? Coloca aqui eu, por favor, no chat. Eu tô achando vocês muito caladinhos. Cadê a Isabela? Só a Isabela que tá. Isabela que tá. Isabela. Camila interagiu também. Coloca aqui eu. Se você já perdeu dinheiro, botou tráfego, contratou agência, pagou gestor, e só se lascou, até rimou, e só se lascou. Olha só. O Edivaldo, a Ana, a Isabela, Janaíne, a Vânia. A Ana falou que perdeu muito. Ana, fala aqui que se você testou antes alguma dessas estratégias de canais de aquisição. O Edivaldo falou que Edivoso falou que contratou agência e gestor. Pois é, às vezes não é esse o caminho, né? Às vezes é esse o caminho depois. É esse o caminho. Nossa, mais de 20 mil.
Esse é um caminho depois. É uma dor que muito advogado tem. Ele vai lá, não tem intencionalidade no conteúdo, ele posta um conteúdo com o que ele quer falar, como você falou, José, Sem constância. tem constância, na vaidade dele, do que ele, como advogado, acha que é relevante, mas que na verdade não é relevante porcaria nenhuma, porque quando a gente se posiciona não é sobre a gente, é sobre o nosso público, né? Coloca ali, como o Ed colocou, 20 mil reais em tráfego e perde. Porque se existe uma forma de perder dinheiro rápido para o advogado, é jogando dinheiro em tráfego pago. E eu não estou dizendo que você não pode rentabilizar com isso. Pode e deve. E quando feito da forma correta, né, José? O ganho Incrível. é uma volta de 10, 20, 30, tá? A Isabela é uma prova agora na ludopatia, que está fazendo de forma estratégica, sem nenhuma consultoria, com a dica que a gente deu na live passada, e já teve lead, né? Já O teve tráfego é possíveis leads. potencializa, né, o que já é bom. Agora, não é interessante para o advogado, para o escritório, ficar dependente do tráfego pago, porque vamos supor que daqui a 2 meses o Meta fala, agora acabou o tráfego. E Nós aí? mudamos a plataforma, agora para fazer tráfego tem que colocar 1 milhão por mês. Só E quem aí? colocar. E aí? E, gente, preste atenção. Hoje, lá no Faixa Preta, a gente teve uma discussão sobre isso, um momento lá que a gente falou sobre isso. Vocês, como advogados gestores, vocês precisam pensar em canais, que é o que o José falou aqui, canais de aquisição de cliente. Tá? Vocês precisam ter clientes vendendo por vocês, isso é um ponto. Vocês precisam ter iscas, isso é outro ponto. Vocês precisam ter parcerias estratégicas, e quando eu falo parceria estratégica, não é nada errado, não é nada ilegal, pelo contrário, dentro tudo da ética, da legalidade, tá? E vocês precisam ter canais de aquisição digital. Isso é o mínimo. Comunidade, né? Comunidade, isso é o mínimo Os que grupos. vocês precisam. Então, gente, preste atenção nessas dicas. As dicas que eu e que o José nós falamos aqui, a gente pode, vocês podem realmente começar a rentabilizar com essas dicas gratuitas. Então, se você é advogado, se a sua dor é, cara, eu tô aqui há 10 anos, chegou um momento que chegava muito cliente para mim, agora parou de vir. Acorda, sai desse balcão, não espera esse cliente, existem formas de se posicionar, que é o que a gente chama de posicionamento e alta retenção, para atrair isso. Se você é um jovem advogado, e já está pensando em fazer concurso sem o mínimo de vontade, só porque o povo diz que advogado morre de fome, quebra essa crença. Eu trouxe aqui o exemplo do José, 25 anos, 3 anos e meio de formado, 9 colaboradores. Falando um pouco, Flávia, sobre o direito da saúde, agora trazendo aí para os jovens advogados, né? E para os advogados que estão, né, se reestruturando. Hoje eu fiz uma pesquisa para eu trazer esse número e 53 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Ou seja, você lida ali com 1/4 da população do Brasil inteiro que vai ter problema, hora sim, hora também, com os planos de saúde. A senhora também. E os outros 150 milhões de pessoas que totalizam ali os 200 da população são atendidos pelo SUS. Ou seja, vão ter problema dia sim, dia também com o SUS. Então, eu estava parando para pensar que talvez o direito da saúde é a única área do direito que você abrange todas as pessoas da Toda a população. população, velho, Porque novo, idoso, novo, você pensa o branco, trabalhista, o trabalhista vai atender o CLT, mas tem várias pessoas que são autônomas, microempreendedores, enfim. Você pensa o previdenciário, ele vai atender uma fatia da população. Agora, no direito da saúde, você atua com todas as pessoas. e o que é interessante no direito da saúde, José, é que além do ganho imediato, que ainda é muito forte o ganho imediato. Então, assim, você fecha uma ação, você ganha um dinheiro. Hoje, eu fiz um post ali nos stories, não sei se vocês viram, mas de um colega nosso, que você sabe quem é, que com 3 ações, ele fechou 45 mil de honorário inicial. Isso te dá o direito, claro que ele não vai fazer isso que ele quer mais, mas isso te dá o direito de trabalhar uma vez por semana, ou seja, fechando um cliente por semana, folgando uma semana, levando em consideração um mês por 4 semanas,
e botar R$ 45.000 de ticket inicial no bolso. E se esse é o valor de inicial, ele tem pelo menos mais 120 ali para receber até o final do Dias. processo, em 3 processos. Então, uma mãe consegue ficar com os filhos, tendo mais tempo, trabalhando menos. Um pai consegue sustentar a família com fôlego imediato, a gente consegue escalar. E é por isso que a gente consegue ter faturamentos como o seu para uma jovem advocacia. Que às vezes, por exemplo, no direito bancário, embora seja uma área promissora também, você não consegue, porque o cara que chega para você já chega endividado. Então, você vai ter que esperar todo aquele trâmite do banco, ofertar proposta e papapá, e por aí vai. Então, eu digo muito assim, direito da família. Vai acabar o processo? Não vai. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem problema conjugal. Mas tá todo mundo ali. Direito do trabalho vai acabar? Não vai. Mas tá todo mundo ali. Agora, o direito da saúde, além de ter uma demanda, como você bem observou, que toda a população brasileira ela pode ser seu potencial cliente e ela vai ser, em algum momento, aquela população que você consegue abarcar. Você consegue ter ganho imediato, rápido, e são processos que normalmente não demoram a tramitar porque tem prioridade de justiça. Ou seja, você garante um fôlego rápido, você rentabiliza nas outras fases mais rápido e você vai ter esse cliente, porque você pega ali uma possibilidade de alta escala no êxito, como, por exemplo, a negativa de exame. Todo mundo teve um exame negado, gente. Eu não estou inventando nada, eu não estou inventando a roda. Ou uma ação de transplante, que eu cobro R$ 45.000 de honorário inicial para propor uma obrigação de fazer, com pedido de tutela, a lei de transplante. Acaba que fica perfeito. Tem demanda, né? Tem a prioridade de tramitação, tem ticket inicial e você consegue ainda rentabilizar mais de uma vez dentro do processo com escala. E outra, além de tudo isso, José, eu digo muito que a pessoa não precisa mudar de área. Ah, meu trabalhista roda, continua com ele, cara. Ah, meu prévio roda, continua com ele. Agora coloca produtos interessantes para crescer. Mas para isso, mais uma vez, você tem que ser o quê? Estratégico. Então, o José falou aqui da estratégia do ManyChat, o José falou da estratégia do e-mail, o José falou da estratégia da blogueira. Eu falei da estratégia de um áudio. O que é que custa, José? Hoje, terminou a live. Eu vou deixar a live salva. Eu vou propor um desafio igual que eu propus à ludopatia. Hoje, terminou a live. Você vai seguir o José e você vai fazer o que eu estou dizendo. Você vai pegar, fazer uma lista de transmissão com todos os seus clientes. Vai pegar alguma decisão que você tenha no seu escritório de saúde, ou se você não tiver, você vai ler um processo alertando que, por exemplo, a negativa de exame pode gerar um dano moral. Vai gravar um áudio dizendo isso para o teu cliente já da tua base. E você vai esperar o retorno. Eu duvido, se você montar uma lista de transmissão ali para 100 pessoas e for entregue para 100 pessoas, eu vou falar o mínimo do mínimo do mínimo, que pelo menos 10 pessoas não te procurem para dizer que quer saber mais de um assunto ou que precisa daquele serviço. Eu duvido. O que é que você acha, José? Sem dúvida. Eu acho que 10 vai ser pouco. Também acho. Então tá lançado o desafio e depois você vai lá no meu perfil e marca o José para saber se deu certo ou se não deu certo. José, sai mais uma estratégiazinha aí? Flávia, sai. A gente sabe que agora não, já há um tempo, a plataforma vizinha, né? TikTok, entrega mais que tudo no mundo, então você pode fazer um vídeo aí, seu que você vai conseguir um alcance bem maior que aqui no Instagram. E lançaram agora uma integração com o ManyChat, ou seja, você pode fazer a mesma coisa que você faz aqui no Instagram, só vai duplicar lá e vai conectar o seu TikTok. E aí você faz um vídeo, você prospecta cliente do Instagram e do TikTok, joga tudo pro seu WhatsApp. Então é muito bom, muito bom. Além disso, gente, eu já estou dando outra dica em cima da dica. YouTube. YouTube e LinkedIn. Ali, se você tem um determinado produto, por exemplo,
O José falou aqui de reajuste de plano de saúde. Se você trabalha ali com reajuste de plano de saúde para pequenas empresas, né, que é o que a gente chama de falso coletivo, que é um ouro que tem ali no reajuste, e você, por exemplo, quer encontrar essas empresas, cara, coloca um tráfego lá no LinkedIn e direciona para os empresários. Você vai assim, ó, vum, atingir o público que você quer atingir. Então, imagina se o nosso colega aqui que colocou 20 mil reais em tráfego tivesse essas estratégias. Provavelmente ele teria ganhado 40, 60, 80 de retorno e não teria perdido. Então, é uma coisa que eu vejo com muita preocupação, né, José? A gente vê muita gente aí na internet e nesse mundo aqui do digital, que eu defendo e que eu exploro e que eu ganho dinheiro no escritório e tanto e com os cursos e com ele, mas você nunca sabe o que é gato e o que é lebre, né? É, tem muita promessa fácil, coisa E a grande. gente precisa ter muita responsabilidade, porque gastar o dinheiro do outro é muito fácil. É muito fácil dizer, você botou 10 mil reais ali em tráfego, não voltou porque você não se posicionou, não voltou porque. Não, tem que ter estratégia, tem que ter responsabilidade. Então, gente, o meu maior objetivo de trazer o José aqui é para mostrar que sim, é possível. Aí me desculpe a expressão, tá, José? Mas um garoto de 25 anos, com 3 anos de formado, ter sim 9 colaboradores, 10 com ele, estar no escritório físico, ter saído do home office, e cada coisa foi uma conquista, né? Ter batido em alguns meses já os 6 dígitos de faturamento e querendo mais, vivendo mais, se qualificando mais. Se você já tem 10, 15 anos de casa, não se sinta ofendido, tome isso como inspiração. E se você está começando, isso é um exemplo claro de que é possível, tá? Outra coisa, não sei se você viu, José, mas o WhatsApp vai começar a rodar ali patrocinado. Você viu já? O status do WhatsApp. Eu vi. Vai ser um bom canal de prospecção, principalmente para quem tem ali um público mais baixa renda, né? Que usa muito. Sim, e já é uma dica para. Vai começar, mas o que, que nós podemos fazer agora? Pedir cada vez mais que o lead que entra em contato salve seu número, porque o status só aparece para quem tem o contato. Mais uma dica, mais uma estratégia. Então, pelo menos 5 dicas dadas aqui hoje para que você comece a ganhar dinheiro. Desafio lançado. Quem topa o desafio, coloca aqui, eu topo. Que eu quero ver aqui, eu topo. Eu acho que a Isa já topou. Estou esperançosa que a Ana vai topar. Coloca aqui, gente, eu topo. Que eu quero ver vocês ganhando dinheiro com a advocacia, uma advocacia real e de propósito. Ó, a Isabela e a Ana botou. Boa, Edi, o Edi também topou. E ó, gente, enquanto vocês colocam aqui eu topo, eu quero falar para vocês que nos dias 12, 13 e 14 de agosto eu vou fazer um evento, inclusive convidei o José para estar lá presencialmente comigo. É a semana do protocolo de motivos honorários. Nessa semana, eu vou destrinchar as principais oportunidades com estratégias simples. Estratégia que eu consigo fazer sem grana e sem estrutura, que o José consegue fazer, que a Ana consegue fazer, que a Isa consegue fazer, para começar a rentabilizar, tá? Então, estejam presentes, façam as inscrições de vocês. É um evento online, cara, gratuito. É um mega evento. Eu vou sair daqui de Natal, vou para Campo Grande para fazer isso lá na Ava Educação. Uma puta de uma estrutura que eu estou mandando para vocês, que eu estou montando. Então participem, que isso pode mudar a sua advocacia assim, como ajudou a mudar a de José, né, José? Sem dúvida. E se quem estava assistindo pegou todos esses códigos, essas estratégias aqui em 1 hora, imagina em 3 dias. Eu não perco. Pois é, José vai estar lá com a gente. Galera, era para ser 40 minutos de live, estamos chegando em 1 hora. José, você acha que tem algum outro ponto que você quer colocar aqui? Fique à vontade antes da gente encerrar. Flávio, só mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com seus seguidores e se eu puder deixar a última mensagem de motivação e encorajamento para quem
tá na situação que eu estava há 2 anos atrás, que é iniciando, sem padrinho na advocacia, sem uma pessoa conhecida no direito na família, sem condição financeira e começando do absoluto zero no quartinho lá de casa. E eu tomei a decisão que mudou completamente minha vida, que é aprender com quem já está onde eu queria chegar e onde eu quero ainda chegar. Então, ir para cima, buscar conhecimento, com certeza participar dos dias 12, 13, 14 de agosto, Por favor. porque transformou a minha vida e eu acredito que é o conhecimento que liberta e que transforma a vida de cada vez mais pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade aqui. Conhecimento estratégico e inteligente, tá, gente? Você tem que ser técnico? Tem. Mas você tem que identificar ação de ganho imediato. Para qual caminho que eu vou, que isso aqui vai me rentabilizar? Eu digo que me despeço, mas eu continuo falando, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho aqui antes de ir. Olha só, gente, esqueçam essa história de definir o trabalho de vocês por área da faculdade. A gente sai, né, José, assim da faculdade. Então a gente acha que só existe direito consumidor, direito civil, direito de família. Não. Preste atenção. Um divórcio que você trabalha aí no seu direito de família, você pode fazer várias ações. Vamos supor que não é muito distante, que essa pessoa que você está fazendo o divórcio, esse adulto, tenha um filho que é autista. Você pode propor ali um benefício previdenciário, você pode propor a liberação do FGTS, você pode propor ali medicamento, você pode propor ação de terapia, você pode propor ação de reajuste, você pode propor ação de revisão de coparticipação, de limitação de coparticipação. Aliás, quem não estudou sobre essa ação, estude. Ela está estourando no mercado, são fácil de fazer, boa de vender. Você pode ali entrar com uma ação para determinado exame. Então, eu estou falando aqui de 7 ações que vêm ali, 7 vendas posteriores a um divórcio, por exemplo. E assim você pode fazer com a ludopatia, assim você pode fazer com o cliente do bancário, com qualquer pessoa que esteja dentro do seu escritório. Então, fica aí, ações de ganho imediato, pensamento estratégico, advocacia estratégica. É assim que você vai ser bem sucedido e vai ganhar dinheiro. Um beijo, espero vocês lá no nosso evento, que é online, gratuito. A Ju botou aqui o perfil do Dr. José, sigam ele lá, tá bom? E topem o desafio, façam o desafio e comecem a ganhar dinheiro. Beijo, tchau! Tchau, tchau, Flávio.